Afinal de contas, qual é o verdadeiro sentido do jejum? Vamos falar sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos, mais uma vez, mergulhando na Palavra de Deus, compreendendo aquilo que Deus está trazendo para nós hoje. Lembro que aqueles que estão chegando a primeira vez, se inscreva, participe conosco. Vamos estar sempre junto com a Palavra, vivendo de forma intensa este caminho justamente quaresmal. Olha só, pegamos a palavra que está no profeta Isaías, capítulo 58, versículo de 1 a 9a. Diz assim: Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer os meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimi os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo em que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse o jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco, de deitar-se em um saco e sobre cinza? Acaso chama isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto e acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilharás tua luz como a aurora e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderás. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Olha só, é como se o Senhor faça corretamente, que os seus pedidos serão atentos. O que o Senhor está falando não é para você falar assim: então não preciso fazer jejum, não é necessário, o importante é cuidar das pessoas, fazer isso. Sem dúvida, o amor, e isso é importante, vamos dizer assim, a meta. Mas o que o Senhor está chamando a atenção é o espírito com o qual você faz o jejum. Ou seja, que espírito é esse? Ou seja, qual que é a tua intenção? Qual é o teu desejo? O teu desejo é simplesmente fazer o jejum e colocar ele como um fim, ou deixar ele ser um instrumento? E quando ele se torna um instrumento, ele te dá sobriedade. Já falamos isso numa outra oportunidade. Sobriedade. E essa sobriedade te dá a capacidade de amar. Quando nós olhamos o itinerário espiritual, por exemplo, Santa Teresa, ela vai dizer que à medida que a alma vai caminhando, ela começa a ter desejo de poder viver a penitência, de poder viver o jejum. Ela quer dar mais a Deus, ela quer oferecer-se mais a Deus. E é impressionante porque à medida que você vai entrando justamente no itinerário e vai criando um hábito de jejuar, um hábito justamente de se penitenciar, você vai perceber que você vai ter mais clareza, que vai ser mais fácil. Por quê? Porque à medida que você deixa de comer algo que você quer, você vai ter um trabalho da tua vontade que quer adquirir, que quer degustar aquele alimento, mas não é saciada aquela vontade. O que acontece quando você vai aprendendo a se podar? É que quando você quer falar uma palavra que não deve, você tem mais força para trabalhar isso, para não falar, para não agredir o seu irmão e não agredir a Deus.
O que acontece que quando você vê alguém precisando de algo, mas te bate uma preguiça, você não está afim, vê todo o trabalho que isso vai dar, como você já soube trabalhar, está exercitando a sua vontade através de não adquirir o alimento, você tem mais força de sair da tua preguiça e colocar-se em movimento. Por isso, se você já ama, já faz gestos de amor, a possibilidade que o jejum, essa mortificação, esse trabalho que é feito da vontade te ajude ainda mais a frutificar na sua caridade é muito importante. Mas o que adianta você só faz o jejum, e aí depende do Espírito, porque se eu faço o jejum para ser visto, para ser observado, para ser admirado, para ser reconhecido, eu estou alimentando o ego, não estou quebrando a minha vontade, estou alimentando, estou trocando a minha vontade de comer para uma vontade que é maior, a vontade de poder ser admirado. E quando eu faço isso, alimentando meu próprio orgulho e egoísmo, na verdade eu acabo fazendo daquele instrumento um instrumento não para a prática da caridade, mas para a prática do pecado. Mas padre, e se eu perceber que também há um pouco isso? Se esconda. Por isso vai dizer depois a palavra que a tua mão direita não veja o que faz a tua mão esquerda. Ou seja, se esconda. Não faça jejum que todo mundo fica vendo. Seja discreto. Vai lá, se coloca no jejum. Se alguém ficar muito nossa, aqui, come lá um pouquinho, dá uma disfarçada, seja sutil. Muito vale o escondimento, porque o escondimento quebra justamente esse verme do orgulho. E aí se esconde, porque se você faz lá 40 dias, todo mundo vendo, se anunciando, a possibilidade do verme do orgulho te pegar é muito grande. Não estou dizendo que a pessoa possa fazer sem entrar nisso, mas que é mais difícil é. Agora, se ela faz 40 dias, escondida, sem as pessoas perceberem, naquilo que é o mais difícil, aqui sim está uma alma sendo formada no escondimento, na simplicidade, naquilo que é próprio, porque o desejo dela é encontrar essa sobriedade para poder amar. E que me adianta justamente fazer todo o jejum se eu não amar, ficar com intrigas. Isso que está falando o Senhor, com intrigas, ou seja, eu não consigo conter as minhas palavras. Quando eu vou começando com palavras de separação, de divisão, meus caros, se vocês estão levando palavras de divisões ainda nesse tempo quaresmal, o que está adiantando a quaresma para você? Então são essas coisas que a gente precisa perceber. Qual é o sentido verdadeiro de jejuarmos? Por isso, não é deixar de jejuar, é dar o verdadeiro significado para aquilo que é justamente uma arma espiritual muito, mas muito importante, uma arma capaz de gerar virtudes. Mas para aqueles que não têm um bom espírito, pode ser uma arma de levar ao orgulho, à soberba e também levar à falta de testemunho quando você está dividindo, usando palavras duras e ainda diz que está fazendo a quaresma. Isso quebra as estruturas da qual justamente Deus quer plantar em nós. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.